como nos ensina Santo Afonso Maria de Ligório, é preciso contemplar a cruz. Os santos se tornaram santos porque eles aprenderam a contemplar a cruz. Santa Teresinha vai dizer que só não ama o sacrifício da cruz quem não o contempla. Então falta isso na vida de muitos cristãos, de muitos católicos. Ter aí na sua casa, no lugar de honra na sua casa, um belo, um notório crucifixo, não uma cruzinha pequenininha escondida num canto da casa. Se você pensar e lembrar da casa dos seus avós, 3 coisas não faltava na casa dos nossos avós. Primeiro, aquele quadro dos patriarcas, o papai e a mamãe, geralmente os pais deles, pintado a lápis, lembra disso? Com fundo um azul escuro. Então toda a casa tinha aquela foto. Ali estava o casal que gerou a família. Havia também 2 quadros: o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Se lembra disso? Quando você ia na casa dos seus avós, aqui em Minas, o pessoal mais da zona rural, isso era sagrado. Você entrava na casa, ali estava o retrato do casal jovem e também o quadro dos corações sagrados. E num lugar de destaque na casa havia um crucifixo. Hoje nós estamos numa cultura clean, que é uma cultura do ridículo, né? Casas vazias, hoje as pessoas dizem quanto menos melhor. Casas brancas, você olha na casa não tem nada, você olha na parede também não tem nada. Então não se conta história, não se faz memória. E esse clean não tirou apenas as fotos da parede, mas tirou a nossa história familiar. Então é necessário não apenas voltar com a história em forma de fotos, mas ter um lugar para o crucifixo. Que possamos aprender com Santa Teresinha a contemplar o mistério da cruz, a contemplar o mistério da paixão. É justamente neste tema que eu gostaria de introduzir esta nossa adoração ao Santíssimo. Um pouco o amor de Jesus Cristo satisfaz a justiça divina dos nossos pecados. Precisamos entender o que aconteceu na cruz para amarmos ainda mais nosso Senhor e amarmos com toda a intensidade do nosso coração. Então, faça comigo esta oração, iniciando esse nosso momento tão abençoado nesta quinta-feira eucarística. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, o meu corpo, a minha alma, a minha vida não é mais minha, é vossa, inteiramente vossa. Assim diz em 1 Coríntios 6:19: não sabeis que não sois vossos, fostes comprados por um grande preço. Senhor Jesus, não tenho outra coisa para oferecer-vos que a minha vida resgatada em vosso sangue, e ela eu vos ofereço. Permiti que vos ame, pois nada mais quero fora de vós, meu Salvador, meu Deus, meu amor, meu tudo. Ao tempo passado, fui muito grato para com os homens, mas fui muito ingrato para convosco. Tirai do meu coração todo afeto que não for para vós. Tirai do meu coração todo afeto que não for para vós. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Queridos irmãos, imagine esta situação. Havia um rei que tinha um filho muito amado, um filho muito santo, um filho devoto. E aquele filho era um homem puro de coração e amava as pessoas. E este príncipe, ele se afeiçoou por um escravo. Ele se tornou profundamente amigo deste escravo. Porém, pouco tempo depois, este escravo, ele foi condenado à morte por um crime hediondo que ele cometeu. O príncipe, querendo provar todo o seu amor por aquele escravo, disse: eu me disponho a morrer em seu lugar. Todos ficaram consternados com aquela ideia, e ele disse ao seu pai: pai, eu amo aquele escravo e eu morrerei no seu lugar. E o rei aceitou a troca. Aquele escravo foi liberto e o príncipe morreu. O príncipe deu a vida por aquele escravo que era seu amigo. Uma história, meus irmãos, que certamente toca o nosso coração e mexe. Por que mexe com a gente uma história dessa? Porque você já entendeu que o escravo da história somos nós, sou eu e você. O filho é Jesus Cristo, o rei, o pai é Deus. Foi exatamente isso que aconteceu. Jesus, querendo mostrar o seu amor, querendo nos provar o quanto que Ele nos ama, Ele disse ao Pai: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Eu vou dar a minha vida para salvar esses escravos, eu vou dar a minha vida para salvar a humanidade, eu me ofereço no lugar deles. E o Pai aceita a oferta do Filho. Meus irmãos, a minha pergunta é uma só: imagine como não seria a gratidão eterna, o amor eterno, o devotamento excelso daquele escravo para com o príncipe que morreu no seu lugar e para com o rei que aceitou a oferta do seu filho. Assim deve ser a nossa gratidão e o nosso amor a Deus. Olhar para a cruz, meus irmãos, deveria doer no nosso coração, porque quem deveria estar ali era eu e você, éramos nós ali. Mas Jesus nos amou tanto que disse: eu quero a liberdade deles e eu vou morrer por eles, eu vou ser flagelado no lugar deles, eu vou receber a coroa de espinhos no lugar deles, eu vou carregar a minha cruz, eu vou cair 3 vezes, eu vou ter as minhas mãos perfuradas, eu vou ter os meus pés perfurados, eu vou ter o meu coração rasgado, eu os amo, eu vou morrer no lugar deles. Meus irmãos, olhar para a cruz deveria despertar no nosso coração todo o amor que nós devemos a Deus Pai por nos ter dado seu Filho Jesus. Acredito que aquele escravo, quando encontrou com aquele rei, ele caiu no chão, ele ficou beijando os pés do rei: gratidão, muito obrigado, gratidão, eterna gratidão. E por mais que ele agradecesse, não tinha. E conta a história, né, que por onde ia a carruagem real, ele ia atrás da carruagem: gratidão, muito obrigado, gratidão, muito obrigado. Aonde o rei estava, gratidão. O rei falava: mas que é isso? Você vai ficar assim até quando? Até eu morrer. Não há como expressar a minha gratidão pelo que o seu filho fez por mim. Este escravo, ex-condenado, mostrou uma gratidão eterna. E as pessoas hoje são o contrário. Elas se mostram ingratas ao sacrifício de nosso Senhor. Basta ver, meus irmãos, o último censo. Somente 8% dos católicos vão à missa. 8%. Então, de 100%, você tira 8%, quanto que sobra? 92%.
Então nós temos 8% de pessoas gratas, que procuram o Senhor para agradecer, que vão à missa para louvar, e nós temos 92% dos católicos ingratos. Olha a proporção. Eles vivem, eles passeiam, eles trabalham, eles se casam, eles aproveitam as alegrias deste mundo, e eles se esquecem o motivo. E qual foi o motivo? Porque Jesus nos deu vida, e vida plena. Nós deveríamos ter um coração mais grato a Jesus, e não um coração ingrato. E pior que a ingratidão é que o mundo tem feito. Eles têm pego o crucifixo e têm feito com ele blasfêmia, colocando o crucifixo na Marquês de Sapucaí, em paradas ideológicas, em palco de rock, em exposições de arte que deturpam tudo que é o sacrifício da cruz. Ou seja, o ser humano, além de ingrato, ele ficou blasfemo, além de ingrato, ele ficou herege, além de ingrato, ele ficou cismático, além de ingrato, ele ficou apóstata. Então nós estamos num momento, meus irmãos, ou o ser humano vai voltar o seu olho, o seu olhar, a sua vida para a cruz, ou nós estamos perdidos. Lembre daquele povo que se esqueceu de Deus e começou a reclamar de tudo e de todos. Lá no deserto, as serpentes venenosas vieram e começaram a picar o povo. O pessoal foi até Moisés: interceda por nós. Moisés ora e Deus manda fazer uma serpente de bronze, colocar numa haste. Todo aquele que for picado olharia para a serpente e ficaria curado. Jesus vai dizer: assim como Moisés levantou no deserto a serpente de bronze, o Filho do Homem deve ser também levantado, e neste dia eu atrairei todos a mim. Então você tem sido picado pela serpente do pecado, pela serpente da maldade? Olhe para Jesus, contemple a cruz. Contemple a cruz, por favor. Veja esse presente que eu ganhei. Muito obrigado. E é o crucificado de acordo com o Santo Sudário. Olhe, meus irmãos, que imagem. Olhe, meus irmãos, o que o nosso pecado fez com nosso Senhor. E este é o Filho que disse ao Pai: eu vou morrer para que eles tenham vida. Nós precisamos descobrir o tesouro de contemplarmos a Santa Cruz. Devemos descobrir a riqueza de contemplarmos todo o amor de Jesus por cada um de nós. Vai dizer Santo Agostinho: o Senhor, criando-nos, o fez em virtude do seu poder, mas remindo-nos, vê-lo por meio de suas dores. O Senhor nos criou pelo poder, mas o Senhor nos salvou pela dor. Homem das dores, homem chagado, homem maculado, para que nós tivéssemos vida e vida plena. Por aquele amor com que nos amastes na cruz, dai-me a graça de vos amar com todo o meu coração. Essa pode ser a sua oração quaresmal. Reze todos os dias, clame várias vezes por dia. Escreva isso na tela do seu celular, coloque na porta do seu guarda-roupa, na porta da sua geladeira, e repita sempre: por aquele amor com que nos amaste na cruz, ó Senhor, dai-me a graça de vos amar com todo o meu coração, dai-me a graça de vos amar com todo o meu coração, dai-me a graça de vos amar com todo o meu coração. Se essa fosse a nossa oração, nós não estaríamos vivendo uma vida direção ao abismo, direção ao pecado, mas nós estaríamos procurando um sacrifício, a mortificação, jejum, oração, adoração, missa, para sermos mais santos. Contemplar a cruz me convida à santidade, contemplar a cruz me impele à santidade. É impossível olhar para a cruz e entender este mistério e não se tornar uma pessoa mais próxima de Deus, não ter um coração abrasado de amor e de gratidão.
Ó graça que nunca poderíamos merecer, ó amor que nunca se poderá compreender. Ó graça que nunca poderemos merecer, ó amor que nunca poderemos compreender. Acredito, meus irmãos, que quando o Senhor morria na cruz pela humanidade, os anjos ficaram admirados lá no céu. Os anjos, olhando lá o Monte Calvário, eles comentavam um com os outros: mas que amor é esse? Que loucura é essa? O nosso Deus se faz homem para morrer na cruz por homens. Deus deixou toda a sua glória para se fazer um homem mortal. Os anjos ficaram admirados, os querubins, os serafins, as potestades, os principados olhavam o Monte Calvário e falavam: é um amor eterno, é um amor de um Deus que se fez louco de amor, é um amor de um Deus que se entregou pela humanidade. Meus irmãos, os anjos ficaram admirados. E tem gente que não se admira, tem pessoas que não se tocam mais, olham para a cruz como se fosse um objeto qualquer. Infelizmente, meus irmãos, isso é obra também do inimigo, né? Isso é obra do próprio demônio. A própria cruz virou temática de desfile. Então nós temos pessoas que nunca rezaram um Pai Nosso na vida, nunca fizeram o sinal da cruz, mas nesses desfiles mundo afora, eles colocam no peito aquelas cruzes grandes, e anelzinho de cruz, e brinco de cruz, e cruz no palco, e cruz no teto, e a pessoa vai olhando aquilo, mas não é a cruz de nosso Senhor. Ali é um símbolo, ali é um amuleto, ali é uma brincadeira, ali é uma blasfêmia. E nós precisamos nos deixar tocar por este mistério. E como é que nós não deixamos apagar no coração o amor a todo esse sacrifício? Quem nos responde é Santo Afonso Maria de Ligório: pela contemplação. Precisamos contemplar mais a cruz. Na sua casa, ainda dá tempo, nós estamos aí no inicinho da quaresma. Faça um altar, coloque um pano roxo neste altar e tenha lá um crucifixo. Coloque um crucifixo e durante toda a quaresma contemple-o, reze, olhe para a cruz e tente entender que o amor se fez carne e a carne se deixou crucificar por amor. Por amor. Certamente o espanto foi para o céu, mas o espanto também foi para o inferno. Por mais que Satanás, que já fora um anjo do céu, entendesse o amor de Deus, ele nunca pensou nesse trunfo. Quando ele conseguiu lá no jardim do Éden fazer Adão e Eva pecarem, Satanás achou que ele já tinha vitória. Eu atrapalhei a criação, eu destruí a criação, agora eles são pecadores. Satanás nunca poderia imaginar, na sua maior ideia, de que Deus não enviaria um Salvador, mas Deus seria o Salvador. Essa era a carta na manga de Deus. Primeiramente chamada Maria, uma mulher preservada do pecado, a nova Eva. Eva escolheu a madeira do pecado, Maria a madeira da salvação. Adão era o fruto proibido, Jesus é o fruto bendito. E é ali, nesse momento, até os demônios se espantaram com a ideia de Deus. Até os demônios pensaram: mas como que Deus ama o ser humano a tal ponto de se deixar crucificar? O céu se espantou, o inferno se espantou, a terra não se espanta mais. Precisamos voltar à contemplação da cruz. Cito Santo Ambrósio, ele vai dizer: ele se fez na cruz maldito para que tu fosses bem-aventurado no reino de Deus. Olha essa frase de Santo Ambrósio. Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, se fez maldito na cruz para que tu fosses bem-aventurado no reino
de Deus. Você consegue entender que o Senhor levou para a cruz os nossos pecados, as nossas dores? Imagine, meus irmãos, imagine comigo, pense aí, faça esse exercício mental. Imagina se você estivesse num poço para ser condenado à morte, assim como foi no tempo dos judeus, aquele extermínio dos judeus, o holocausto. Imagina você num buraco, com seus amigos, com a sua família. Aí o soldado diz: vocês vão morrer todos agora. Aí aparecesse Jesus e você falasse: Senhor, me salva. Aí Jesus fala: pega a minha mão e vem. Opa, mas não vem sozinho não. Pega a mão do seu pai. Pede para o seu pai pegar a mão da sua mãe. Pede para sua mãe pegar a mão dos seus irmãos. Pede para os seus irmãos pegar a mão dos seus parentes. Pede para os seus parentes pegar a mão dos seus amigos. E Jesus vai puxando você e você puxa a renca toda. E aquele buraco fica vazio. Imagina como seria a nossa gratidão. Eu estava condenado à morte e Jesus pegou na minha mão e me tirou do poço. Mas Ele não me tirou sozinho, Ele tirou também a meus pais, Ele tirou a minha família, Ele salvou os meus amigos. Gente, isso é o sacrifício da cruz. Jesus salvou você, Ele salvou os seus pais, Ele salvou os seus avós, os seus bisavós, os seus tataravós, Ele salvou toda os seus familiares, os seus amigos, a família dos seus amigos, a humanidade inteira. Então a gente precisa contemplar a cruz para entender tudo isso. A gente precisa olhar para a cruz para entender muito isso. Jesus vai dizer no alto da cruz: aqui, meu Deus, por que me abandonaste? É o grito de Jesus na cruz, um sentimento de abandono, um sentimento de dor. Sim, foi por este motivo que Jesus foi abandonado na sua paixão. Vai comentar Simão de Cássia. Ele vai dizer que Jesus se sentiu abandonado na cruz para que nós não ficássemos abandonados nos pecados por nós cometidos. Então Jesus fica abandonado para que nós não ficássemos. E qual é a nossa resposta? Amor, 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 gratidão, 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 adoração, 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 conversão, conversão, conversão. Nós não precisamos gritar: meu Deus, por que me abandonaste? Deus nunca nos abandonou. Deus deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. Ele foi abandonado para que nós pudéssemos sentir a presença do Pai, a sua presença em nossos corações. Apocalipse 1, versículo 5 vai dizer: Ele nos amou e nos lavou dos nossos pecados em seu sangue. Imagina quando você está cansado, com calor, suado, e você vai tomar banho, aquela experiência de renovação. Imagina você abrir o chuveiro e só escorrer sangue ali, aquele sangue de nosso Senhor. É isso que aconteceu na cruz. Ele derramou o seu sangue para nos lavar. Essa força restaurada, esta fé renovada, vem do derramamento do sangue de Cristo da cruz. Havia uma catequista italiana que levou os seus catequizandos na Catedral de Milão. E nessa catedral há um crucificado muito bonito, de mármore Carrara. E ele é claro, é um mármore bem branco. Aí as crianças olhando aquele crucifixo, e uma criança, geralmente tem aquela, que fala mais, ela disse assim: não gostei desse crucifixo não. Aí a outra falou assim: por que você não gostou? Branco? Eu nunca vi homem branco assim, a nossa cor. Por que ele está branco assim? Não tem ninguém branco assim. Aí a coleguinha respondeu: sabe o que está a cor? A nossa vida, a nossa pele, o nosso corpo, é o nosso sangue. Ele está branco assim, que não tem uma gota de sangue mais. Ele derramou todo o seu sangue para nos salvar. Uma criança entendeu o mistério da cruz. Jesus não derramou uma seringa do seu sangue para nos salvar. Ele não derramou um copo de sangue para nos salvar.
Ele não derramou uma jarra de sangue para nos salvar. Ele não derramou um balde de sangue para nos salvar. Ele derramou o seu sangue todo, até a última gota caiu no Monte Calvário. Do seu coração aberto pela lança jorrou sangue e água. E qual deveria ser a nossa atitude? Gratidão eterna. Olhar para o Senhor e ter gratidão. Eis até onde chegou o amor de Jesus por nós. Até onde chegou? Lavar-nos das manchas de nossos pecados. Ele quis prepararmos um banho de salvação no seu próprio sangue. É aquela mãe que vê o filho todo empoeirado: menino, vem aqui, vamos tomar banho. Vamos tomar banho, deixa eu te limpar. Jesus faz isso com a humanidade: vem aqui, você está sujo, deixa eu te limpar. Você está imundo, deixa eu te lavar. Só que a diferença é, não com água, mas com sangue. Ele derramou o seu sangue para nos purificar, oferece seu sangue, diz um doutor angélico, quebrada mais alto do que de Abel. Este pedia justiça, o sangue de Cristo pede misericórdia. Quando você olha para o Cristo crucificado, aquele sangue que escorre das nossas imagens sacras, clama por misericórdia. Aí nós podemos rezar, meus irmãos: eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso diletíssimo Filho, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nesta adoração, peçamos ao Senhor esta graça. Senhor, concede-me a graça de entrar na tua paixão. Concede-me a graça de sofrer contigo, de estar contigo nas alegrias e permanecer nas dores. Gálatas 2:20, Ele me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele me amou e se entregou por mim. Geralmente nas missas, antes das leituras, tem um refrão orante, de vez em quando eles cantam isso. Ele me amou e se entregou por mim. Entenda este amor, abra o seu coração para esta entrega, para que tenhamos vida e vida plena. Caríssimos irmãos e irmãs, certamente eu estou falando agora com inúmeras pessoas que se encontram tristes, sofridas, perdidas nas estradas da vida. Pessoas que estão enfrentando problemas sérios de doença, de dívida, de solidão, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, pessoas que foram traídas, pessoas que foram roubadas, pessoas que foram usadas. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é o teu sofrimento, mas o convite desta manhã é você parar de olhar um pouquinho para você mesmo e olhar para a cruz, contemplar a cruz. E quando nós olhamos para a cruz e nós vemos o sacrifício de Jesus por nós, como que os nossos problemas ficam pequeninos. A pessoa reclama muitas vezes de uma dorzinha de cabeça, uma dor de garganta, um mal-estar de uma dengue.
Como que as pessoas, ao invés de rezarem, elas reclamam. O ser humano não suporta mais dor alguma, por menor que seja. Santo Afonso vai dizer que aquele que contempla o crucificado, ele se torna mais resistente à dor, porque ele compara as suas dores com a dor de Cristo, e nenhuma dor chegou de longe àquela que o Senhor sofreu para a nossa salvação. Conta-se que na Idade Média havia um monge que lutava para ser santo, e ele deveria passar por uma cirurgia. E naquela época não tinha anestesia. Então como que eles faziam? Eles amarravam a pessoa na cama, 2 pessoas seguravam a cabeça, colocavam na boca da pessoa um toquinho, um pano enrolado, e ali se fazia a intervenção cirúrgica. Imagina a dor, meus irmãos. O homem se contorcia na cama e ele era segurado. Essa é uma história real. Este monge precisava passar por uma cirurgia. Aí, ele estava na sua cama, no seu leito, entraram os outros monges com cordas nas mãos. Este monge na cama começou a perguntar: cordas? Para que cordas? Eles responderam: para a sua cirurgia. Ora, larguem essas cordas e me tragam um crucifixo. Eles foram na capela, pegaram o crucifixo, colocaram na mão daquele santo, e ele, olhando para o crucifixo, disse: podem me operar. E ele passou por toda aquela cirurgia sem soltar um gemido. E quando alguém perguntou para ele depois: como que você conseguiu? Ele respondeu: olhando para a cruz de Cristo, toda vez que a cirurgia doía, eu dizia: Jesus sofreu mais. Jesus sofreu mais. Meus irmãos, esse santo descobriu o segredo da força do cristão. Quando estou fraco, é aí que se manifesta a força de Deus. Precisamos contemplar mais a Santa Cruz. Precisamos entender o sacrifício do Senhor por cada um de nós, quando éramos ainda pecadores. E a cada contemplação e a cada oração, nós deveríamos sair dali mais fortes, mais centrados, mais resilientes. O que o diabo quer de nós é a reclamação. O que Deus espera de nós é a gratidão. Para você saber se você tem agradado mais a Deus ou ao diabo, veja o tanto que você agradece e veja o tanto que você reclama. Quando você reclama, o diabo dá gargalhadas. Quando você agradece, você faz Jesus sorrir. Você tem feito o diabo gargalhar ou Jesus sorrir? E para que saiamos da reclamação e tenhamos uma vida na gratidão, vai dizer Santo Afonso, é preciso parar de contemplar a nós mesmos e passar a contemplar a cruz. Hoje, quando você frequenta as academias, o que você mais vê é espelho. Espelho em todos os lados, em todas as paredes. E como que as pessoas ficam babando nelas mesmas? As pessoas olham no espelho, elas ficam se contemplando. Como que eu estou bonito, como que eu estou sarado, como que eu emagreci. E fazem pose, e tiram fotos, e tiram selfie, e fazem caras e bocas. Este é o mundo que vivemos.
onde as pessoas aprenderam a se contemplarem. Como eu sou? Como eu sou? E quando Deus se revela a Moisés, Deus vai dizer: não é você que é, eu sou aquele que sou. Então nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos, parar de babar em nós mesmos e começar a contemplar a beleza na cruz, o amor na cruz. Você pode notar uma pessoa extremamente vaidosa, uma pessoa extremamente vazia, uma pessoa extremamente centrada nela mesma. Você vê com facilidade uma pessoa dessa. Fica observando-a quando ela passa na frente de um espelho. Qualquer espelho, seja um retrovisor de carro, seja um espelho na porta de uma loja, seja num banheiro de restaurante, seja o espelho do elevador, a pessoa sempre se olha, ela sempre se arruma, ela sempre dá uma piscadinha para ela mesma. Como eu me amo, viu? Oh, mas eu me amo. Eu não duvido. O problema que não é o seu amor que vai te salvar, mas o amor que se deixou crucificar. E quando você olha para a cruz, como disse Isaías, você não vê nada de belo ali. É um verme. Os homens viraram o rosto. Ele era feio de ser contemplado. As pessoas não queriam nem olhar. Ele perdeu as feições humanas. Olha, meus irmãos, a diferença da beleza do mundo para a beleza de Deus. As pessoas não querem ver o crucificado, mas elas querem se ver no espelho. E a nossa vida tem sentido quando nós paramos de olhar no espelho e passamos a contemplar o crucificado. O homem das dores, o homem chagado, por amor, por amor. O que segurou Jesus na cruz não foram os cravos. O que segurou Jesus na cruz foi o amor que ele tinha a mim e a você. Quando aquele ladrão chamado Mal, ele vai dizer a Jesus assim: desça da cruz. E nós creremos. Desça da cruz. E as pessoas vão acreditar que tu és o Filho de Deus. Desça da cruz. Jesus, naquele momento, ele poderia ter descido da cruz, mas na mente de Jesus, no coração de nosso Senhor, veio o rosto de cada um de nós. E o que manteve Jesus na cruz não foram os pregos, foi sempre o amor. Obrigado, Senhor, por todo o amor, por todo o carinho, por toda a entrega. Obrigado, Senhor, porque pelas tuas santas chagas nós fomos curados. Obrigado, Senhor, pela redenção. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Salvador, por se deixar crucificar no nosso lugar. Obrigado, Jesus. Que a nossa vida santa seja um sinal de que compreendemos o acontecimento do Calvário. Nós te louvamos, te exaltamos e bendizemos. E te pedimos, Senhor, não tire a nossa cruz, mas dai-nos forças para carregá-la com elegância. Porque a cruz de hoje
é a chave que vai abrir para nós as portas do paraíso. Assim como São Francisco de Assis, que nós possamos abraçar a cruz de cada dia e chamá-la de irmã.